O presidente do Brasil, em seu pronunciamento, em 14 de março de 2023, na Assembleia Geral dos Povos Indígenas, no estado de Roraima, no Brasil, disse duas frases referentes à escravidão e índios, como um opressor diz a uma sociedade, que quem manda é ele, e o resto abaixa a cabeça. Veremos no vídeo a explicação sem narrativa dos atos do presidente. A segunda verdade é que há 500 anos nesse país, aqueles que invadiram o nosso país e depois disseram que descobriram o nosso país, depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar, e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Índios são vagabundos. Chamar os indígenas de preguiçosos não tá certo. Cada cultura tem seu jeito de viver e trabalhar. Nas comunidades indígenas, o trabalho pode ser diferente do acostumado entre a gente. Eles têm uma relação forte com a natureza e fazem atividades como agricultura, pesca, caça e coleta de comida, que são essenciais para a sobrevivência deles. Precisamos lembrar que os indígenas sofreram muito com o colonialismo e a exclusão ao longo da história. Foram discriminados, perderam suas terras e recursos naturais, e tiveram seus direitos humanos violados. Essas coisas afetam a vida deles, e podem tornar difícil o desenvolvimento econômico. É importante deixar claro ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para não generalizar, nem usar estereótipos injustos. Devemos entender e respeitar a diversidade cultural e a forma de trabalho das comunidades indígenas. Promover o respeito, a igualdade e o diálogo entre as culturas é fundamental para combater o preconceito e construir sociedades mais justas e inclusivas. A frase usada pelo presidente do Brasil foi equivocada e injusta. Vamos deixar esses fatos gravados aqui nesse vídeo. Índios não são preguiçosos, senhor presidente. É preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja. A escravidão foi ótima, trouxe a miscigenação. Durante o período sombrio da escravidão, muitos africanos foram trazidos sem a sua vontade, para serem escravizados em várias regiões do mundo, como nas Américas. Nesse contexto histórico, de fato, ocorreram encontros forçados entre diferentes grupos étnicos, que, em alguns casos, resultaram em miscigenação. No entanto, é importante abordar essa frase com cautela, e considerar a perspectiva completa sobre a escravidão, e suas consequências negativas. A escravidão foi uma instituição cruel e desumana, na qual milhões de pessoas foram subjugadas, submetidas a tratamentos desumanos, privadas de liberdade e negadas direitos básicos. Embora a miscigenação possa ter ocorrido como um resultado colateral da escravidão, é fundamental destacar que a escravidão não foi um meio justificável para alcançar a miscigenação. A mistura de diferentes grupos étnicos não deve ser vista como uma consequência positiva da escravidão, mas sim como um aspecto complexo e multifacetado da história e da diversidade humana. É importante reconhecer e combater o racismo e a discriminação em todas as suas formas, ao mesmo tempo em que lembramos do sofrimento e da injustiça infligidos às pessoas durante a época da escravidão. Para o povo brasileiro, tomem cuidado com as frases do presidente,
Me parece ser uma pessoa que não está a favor do povo, e sim de si próprio. Notícias de fatos, e não fake news. Aqui não tem narrativa, tem explicações. Até o próximo vídeo.